Olá, pessoal! Ai, que alegria hoje estar aqui com vocês. Muito boa noite para vocês. Sejam muito bem-vindos a esse meu projeto tão querido, tão amado, tão sonhado, que é o Previdem e Companhia, mais conhecido como Previdem e CIA. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, muito feliz de poder estar concretizando mesmo esse sonho. Espero que vocês gostem muito e que seja muito proveitoso. Vamos lá. Tudo certinho por aí. Deixa eu ver se tá certinho, porque hoje, né, a gente tá fazendo, claro, testes, né? Porque é a minha primeira vez fazendo isso e eu sou um pouquinho leiga nesse quesito aqui de tecnologias. Então, primeiro de tudo, eu vou me apresentar. Eu sou a professora Bruna Fiorini, sou advogada, eu me formei na Universidade Estadual de Londrina, na UEL. Eu sou especialista em Direito Previdenciário, né? Já dei aulas de Direito Previdenciário, quem me acompanha no Instagram sabe que eu já dei aulas de Direito Previdenciário para cursos, né? Para concurso do INSS. E agora eu tô com esse projeto novo, que é o Previdem e CIA. Então, sejam muito bem-vindas a esse projeto, que eu já estou sonhando com ele faz muito tempo, e eu estou muito feliz de tirar ele do papel. Vamos lá, então. Então, o que vai ser o Previdem e CIA? Ele vai ser um projeto, né, de mini-aulas, simplificando, descomplicando o direito previdenciário. Isso vai acontecer, eu espero, tá? É um planejamento, a cada 15 dias aqui no meu canal do YouTube. Então vão ser aulas assim, de 10 a 15 minutos no máximo, eu quero que seja bem rápido mesmo. E essas aulas vão ter como objetivo descomplicar, facilitar o direito previdenciário e o INSS para a população no geral. Então, pessoal, o Previdem e CIA é para todo mundo, população em geral que quer se informar, que quer saber melhor sobre o assunto, advogados que já atuam ou que pretendem atuar na área previdenciária, estudantes de direito, literalmente para todo mundo que quer entender melhor sobre como funciona esse assunto tão abstrato para muitos, né? Que é a previdência. Então aqui, pessoal, eu vou repassar informações bem fáceis, tá? Simples de entender, sem muito juridiquês, tá? Então vão ser assim, informações práticas, palpáveis, necessárias para o nosso dia a dia. Então eu não quero usar o juridiquês, eu não quero usar palavras difíceis, nada disso, tá? É para todo mundo entender, ok? E como é a nossa primeira aulinha, o tema não podia ser outro. O que é a Previdência? Então, hoje a gente vai estudar de forma bem simplificada o que é a Previdência Social no Brasil, como ela funciona, tudo que é importante para a gente saber sobre esse assunto para a nossa vida real, né? Porque é importante na nossa vida real, eu sempre digo isso. Então, para estudar e entender a Previdência Social, a gente precisa falar primeiro sobre a Seguridade Social, que é um conceito mais amplo, justamente porque a Previdência ela está inserida nesse contexto da Seguridade Social, ok? Então, basicamente, a Seguridade Social ela é formada por um tripé de serviços, tá? De serviços públicos, que são a saúde, a assistência social e a previdência social. Então, percebam que a previdência social está inserida nesse contexto da Seguridade Social, ok? Então, só para simplificar, a Seguridade Social, ela vem com o objetivo, né, justamente de concretizar o acesso da população aos direitos sociais que são previstos na Constituição Federal, tá? Então, ela vem como um meio ali de garantir à população o mínimo para uma vida digna, ok? Então, como a gente já entendeu a questão da Seguridade Social, agora vamos falar especificamente sobre a Previdência Social, ok? A Previdência Social, ela funciona literalmente como um seguro social, tá? Em que o trabalhador, ele vai participar da Previdência
através de contribuições mensais. Então, essas contribuições, elas vão garantir ao trabalhador uma renda ali no momento que ele não puder mais trabalhar, tá? Seja quando ele estiver mais velho, seja quando ele tiver alguma doença. Além de garantir uma renda para o trabalhador, essa contribuição ela vai garantir uma renda também para os seus dependentes, tá? Então, se, por exemplo, a pessoa for presa, né, o segurado, o contribuinte principal for preso ou falecer, a Previdência ela vai garantir que os dependentes, né, os filhos dessa pessoa, não fiquem desamparados financeiramente, ok? Aqui no Brasil, a gente tem 2 tipos de regime de previdência social, tá? Então, a previdência social ela vai se subdividir em 2. Primeiro, o regime geral da previdência social, tá? Também chamado de RGPS, que é o regime mais abrangente da previdência social. Então, nele vai se enquadrar todo trabalhador da iniciativa privada, né? Ou seja, trabalhadores de carteira assinada, trabalhadores urbanos, trabalhadores rurais, empregados domésticos, trabalhadores autônomos, etc, tá? E além disso, aqui nesse regime geral, também vão se inserir os segurados facultativos, tá? Quem que são os segurados facultativos? São as pessoas que não exercem nenhum tipo de trabalho, mas elas também querem contribuir para ter direito aos benefícios, ok? Tudo certo até aqui? Ah, e só uma coisinha, deixando claro o conceito de segurado, tá? Que é quem contribui para a Previdência e, consequentemente, tem direito aos seus benefícios, ok? Então, essa pessoa, ela é segurada. Eu vou utilizar muito esse termo por aqui, ok? E é aqui, pessoal, no regime geral, que entra o nosso querido, famoso, idolatrado INSS, tá? Que é o Instituto Nacional do Seguro Social, que é responsável pela gestão desse regime geral da Previdência Social, tá? Então, é ele quem vai gerir os benefícios e tudo mais da Previdência Social, ok? Segundo lugar, a gente tem, em segundo lugar, o regime próprio da Previdência Social, tá? Que é o RPPS, que de forma bem simplista mesmo, é o regime de previdência dos servidores públicos, tá? Então, quem trabalha para a União, para os estados, para os municípios, né? Em regra, essas pessoas estão inseridas ali no regime próprio, ok? Prosseguindo agora no nosso assunto de previdência, vamos falar sobre como funciona a previdência social no Brasil. Como ela se sustenta? Então, funciona da seguinte forma. As contribuições dos trabalhadores ativos, trabalhadores que estão na ativa, elas vão pagar os benefícios dos trabalhadores, por exemplo, que já se aposentaram. Então, percebam que é cíclico, ok? E aí vocês podem me perguntar, como pagar o INSS? Como que eu viro contribuinte? Como que eu começo a contribuir para a Previdência? Vamos lá. Primeiro, a gente tem os trabalhadores CLT, tá? De carteira assinada. Então, para esses trabalhadores, o pagamento do INSS, ou seja, a contribuição para a Previdência, ela vai ser descontada ali automaticamente todos os meses, em regra, tá? E o valor desse desconto, ele vai depender do salário do trabalhador. Então, a partir do salário desse trabalhador, dependendo de qual for o valor do salário do trabalhador, existe uma alíquota específica, tá? Que vai determinar a porcentagem que deve ser descontada do salário, tá? Então, esses são os trabalhadores de carteira assinada. Já os trabalhadores informais, sem carteira assinada, né? Os autônomos, etc., eles também devem contribuir para a Previdência para ter direito, né, aos benefícios previdenciários lá no futuro. Só que, para essas pessoas, para os autônomos, a contribuição para o INSS, ela não é automática, tá? Eles mesmos que devem gerar uma guia para pagamento, ok? E deixando claro aqui uma questão, que contribuir para a Previdência Social é uma obrigação de todo mundo que exerce uma atividade remunerada. Todo mundo, ok? Só quem não exerce uma atividade remunerada não é obrigado a contribuir, tá? Mas pode
optar por isso. E essas pessoas que optam por contribuir mesmo sem trabalhar são chamadas de segurados facultativos, como a gente já explicou um pouquinho antes. Por exemplo, é o caso de alguém que não trabalha e só cuida da casa, tá? Então, esses são os segurados facultativos. Eles optam por contribuir para ter direito aos benefícios do INSS, tá? E aí, esses segurados facultativos, eles também têm que gerar uma guia ali no site da Receita Federal, né? Ou pagar o carnezinho e tudo mais, para contribuir para o INSS, tá? Se eles optarem dessa forma, ok? Opa, só um segundinho. Prosseguindo. Agora eu quero falar sobre uma dúvida que surge muito, tá? Tanto no meu Instagram quanto pessoalmente mesmo, é uma dúvida que surge muito para a população no geral. Que é, qual é a diferença entre a previdência pública, tá? Que é a previdência social, que a gente estava falando até agora, que envolve INSS e tudo mais, para a previdência privada. Então, qual que é a diferença das duas? Na previdência social, os benefícios eles vão ser pagos aos trabalhadores aposentados ou aqueles que perderam ali a sua capacidade de trabalho por qualquer motivo. Doença, acidente, etc. E qual o problema? Normalmente, qual que é o problema da previdência social, né? Que é essa que a gente está falando até agora. Normalmente, existe uma enorme diferença entre o salário que a pessoa recebe e o valor do benefício previdenciário que ela vai receber quando ela está incapacitada, tá? Então, é como no caso da aposentadoria, por exemplo. Porque o cálculo do valor da aposentadoria, principalmente depois da reforma da Previdência, ele é extremamente desfavorável para o trabalhador. Então, a pessoa recebia um salário X antes de se aposentar, estava acostumada com aquele salário, e na hora de se aposentar, ela acaba recebendo 60% de X ou 70% de X, ok? Então, esse é um problema da nossa Previdência Social. Então, a alternativa mais comum é fazer parte de um sistema de previdência complementar, que é a previdência privada, tá? Então, nessa na modalidade de previdência, que é a privada, o segurado ele vai aplicar um valor mensal para um fundo privado que não tem nada a ver com o governo, e esse fundo vai acumular recursos que lá na frente vão custear a aposentadoria dessa pessoa, tá? Então, essa é a diferença principal das duas, ok? Na verdade, a previdência privada é mais um investimento, né? E deixando bem claro aqui também que contribuir para a previdência social é uma obrigação e contribuir para a previdência privada é uma opção, ok? E também outra coisa importantíssima é que a contratação de uma previdência privada, né, que tem esse caráter complementar, ela não te tira da obrigação de contribuir para o INSS, tá? Inclusive, quem deveria contribuir para o INSS e não contribui está sonegando imposto, né? Porque a contribuição previdenciária, ela é um tributo, né? Deixando bem claro isso também, porque é algo muito importante para a gente saber no dia a dia. Voltando ao nosso assunto principal, que é a previdência social, a gente percebe que, além de proteger o trabalhador na velhice, né, a previdência social ela vem com o objetivo de proteger o trabalhador contra os chamados riscos econômicos, que é uma perda de rendimentos por conta de doença, invalidez, né, entre outros chamados infortúnios, ok? E agora vem a parte mais legal, na minha opinião, que é quais são os benefícios da Previdência, tá? Então, aqui eu listei os principais benefícios da nossa Previdência Social e eu vou explicar eles rapidamente para vocês terem uma noção, ok? Primeiro, a aposentadoria por idade, tá? Ela vai ser devida aos trabalhadores que alcançarem uma certa idade e que completarem os demais requisitos desse benefício, tá? Mais pra frente eu vou aprofundar em cada um, tá? Desses benefícios. Segundo, aposentadoria por tempo de contribuição. Aqui a pessoa ela precisa completar basicamente um tempo mínimo de serviço para se aposentar, tá? Então a gente vê que a primeira você precisa completar uma idade, aposentadoria por idade, e por tempo de contribuição você precisa completar um tempo mínimo de serviço para se aposentar, tá?
A reforma da Previdência, deixando bem claro que ela tirou essa forma de aposentadoria, tá? Mas ela deixou algumas regras, chamadas regras de transição, para quem já estava próximo de se aposentar nessa modalidade de aposentadoria, tá? Também vou aprofundar mais para frente cada uma das regrinhas de transição, ok? A aposentadoria por invalidez, que atualmente ela mudou o nome e ela é chamada de aposentadoria por incapacidade permanente. Ela é um benefício que se concede aos trabalhadores ali que estejam impossibilitados, incapacitados de forma permanente, ou seja, para sempre, para trabalhar, tá? Então, a pessoa ela não consegue mais trabalhar e, por isso, para ela vai ser devido a esse benefício, tá? Então, esse benefício previdenciário tem como objetivo garantir uma fonte de renda para quem não pode mais exercer nenhum tipo de trabalho, ok? Auxílio-doença, que atualmente é chamado de auxílio por incapacidade temporária. Ele vai ser concedido a quem ficar incapacitado para o trabalho, mas de forma temporária, tá? Aqui é a principal diferença desse para o anterior. Aqui ele fica incapacitado de forma temporária, tá? Então, por exemplo, por uma cirurgia, por uma doença, tá? E lembrando que aqui é uma incapacidade temporária apenas, e por isso a pessoa vai ter esse amparo financeiro do INSS nesse tempo que ela tiver que ficar afastada, até porque ela está impossibilitada de trabalhar e, consequentemente, de se sustentar, ok? Auxílio acidente. Ele é um benefício previdenciário e ele vai ser concedido a quem teve a sua capacidade para o trabalho reduzida, tá? Por causa das sequelas de algum acidente. Então, percebam bem a diferença. Esse benefício aqui, o auxílio acidente, ele vai apenas complementar a renda do segurado que sofreu um acidente e que, por causa do acidente, ele teve sequelas permanentes, tá? E isso impediu o segurado de exercer as funções que ele exercia antigamente com a mesma eficiência. Ele vai continuar trabalhando, mas ele vai ter uma complementação na sua renda por causa dessas sequelas permanentes, tá? Essas sequelas, elas não incapacitam para o trabalho, mas elas reduzem a capacidade para o trabalho, tá? Com a mesma eficiência que havia anteriormente, ok? Salário maternidade. Temos o salário maternidade, que é um benefício previdenciário que visa auxiliar financeiramente as mulheres durante aquele período de licença maternidade, ok? Esse benefício ele vai ser concedido a gestantes, a adotantes e também em casos de aborto legal ou espontâneo, ok? Isso é interessante saber porque muitas pessoas não sabem, acham que é só ali quando a pessoa pariu, tá? Auxílio reclusão. Nosso polêmico auxílio reclusão. Benefício devido à família de um segurado, a família do segurado preso em regime fechado, tá? Enquanto permanecer essa privação aí da liberdade, tá? Então, por exemplo, é o benefício que os filhos daquela pessoa presa vão receber, tá bom? Então, esses filhos tiveram ali a pessoa que sustenta eles presa e é por isso que eles vão receber esse amparo financeiramente. Não só filhos, como cônjuge e tudo mais. Aí a gente vê melhor no caso concreto, ok? Pensão por morte. Por fim, temos o nosso último benefício que eu vou comentar hoje, que é o benefício da pensão por morte, tá? Ela também é um benefício devido aos dependentes do segurado, tá? Do segurado que veio a óbito, que era responsável econômico pela família, tá? Então tem que ter essa característica também, ele deve ser o responsável econômico pela família. Então, por exemplo, se um pai que sustenta seus filhos falece, eles têm direito a essa pensão. Lembrando que, claro, tem que estar contribuindo para a Previdência, ok? Pessoal, finalizamos a nossa passada rápida aí nos benefícios da Previdência, tá? Ou seja, nos benefícios de quem contribui. Só deixando claro que, além disso, a gente tem os benefícios da assistência social. Lembram? Assistência social, previdência e saúde. A gente tem, além dos benefícios da Previdência, a gente tem os benefícios da assistência social, tá? Que, como a gente viu, é uma outra perninha ali da Seguridade Social. E mais pra frente, claro, a gente vai aprofundar em tudo isso. Só dando um spoiler que os benefícios da assistência social não precisam de contribuição previdenciária, não precisam de nenhum tipo de contribuição.
ao contrário dos benefícios da Previdência. Espero que vocês tenham entendido bem aí essa diferença, tá? Eu encerro por aqui a minha primeira aula. Acho que eu me excedi um pouco no tempo, não tenho certeza, me perdi aqui. Espero que eu tenha gostado, espero que tenha sido muito útil, espero que eu tenha conseguido falar devagar, porque eu tenho dificuldade em falar devagar. Qualquer coisa, qualquer dúvida, podem me perguntar por aqui mesmo, ou podem me chamar no meu Instagram, fiquem bem à vontade. O que eu quero é realmente levar conhecimento para toda a população, ok? Desde já, eu agradeço muito pela atenção e até a próxima aula, povo. Um beijo, até mais!